Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e hoje foi dia de manifestações pelo Brasil, principalmente nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas tivemos outras manifestações no dia de ontem, né? E outras manifestações programadas para ocorrerem em outras cidades de interior, ocorrendo pelo Brasil inteiro, e é sobre isso que nós vamos falar. Hoje teve uma grande carreata em São Paulo, né? Tomou a Avenida Paulista, muitos paulistanos ali participando, né, da carreata pelo impeachment de João Dória e pelo fim das restrições autoritárias impostas pelo governo de São Paulo. Fora, Dória! Fora! Fora, Dória! Fora! Fora, Dória! Fora, Dória! Fora, Dória! E não foi só São Paulo, né, que participou, que foi para as ruas, demonstrou a sua insatisfação com as medidas autoritárias, né, que ultrapassam até mesmo a distopia de George Orwell. O Rio de Janeiro, o Palácio Guanabara, que é a sede do governo estadual do Rio de Janeiro, também foi alvo de manifestantes, foram para a porta do palácio, levaram um boneco para malhar o Judas, enfim, fizeram também uma manifestação contra o governador Wilson Witzel. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A verdade antes da paz. Não reconhecemos a autoridade em bandidos. O povo do RJ por mais de 30 moedas. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Olha o Judas! Olha o Judas aqui! Essas manifestações são muito importantes para mostrarmos, né, qual será o tom, né, e como as manifestações agora deverão ser colocadas em prática. É fato, né, que não podemos ficar em casa apenas assistindo o caldo entornar. Nós já podemos perceber, né, que a ajuda não virá de cima. Nós estamos por nós mesmos, né? Não virá de Forças Armadas, não virá de governo federal, não virá de ninguém. O povo que está sofrendo, o povo que está com o seu comércio fechado, o povo que está sendo preso por caminhar na rua, todas essas pessoas, né, dependerão apenas de si mesmo. E é óbvio que é necessário, né, uma ida às ruas. Só que diferente, né, do que a direita se acostumou, né, nós temos agora um outro momento, um outro cenário, e esse cenário de estado de exceção que nós estamos vivendo, ele também exige que nossas medidas, nossas estratégias sejam diferentes, né, do que estamos acomodados a fazer. Né? Aquela manifestação no dia de domingo, né, vai todo mundo, a manifestação pacífica, com um grande volume de pessoas, né, manifestações geralmente bem numerosas, e isso virou quase uma rotina da direita brasileira. Só que nós fazemos aquilo, né, em um Estado democrático de direito, né, essa expressão que os isentões adoram e agora eles esqueceram de pronunciar. Mas esse tal Estado democrático de direito existe e ele não está vigorando nesse exato momento. Né? E o fato dele não estar vigorando, né, as aberrações que foram impostas por governadores e prefeitos, elas precisam de uma resposta. Né? Se a resposta não vem, né, de quem deveria, e aí a gente fala de Procuradoria-Geral, de Ministério Público, da Justiça, né, de alguns ministros do governo federal, das Forças Armadas, enfim, qualquer instituição brasileira com legitimidade, né, que tenha que observe essas atitudes autoritárias dos governadores e prefeitos, independente de quem deveria ter o mérito de fazer esse questionamento ou não, né, numa situação de caos, como nós estamos vivendo, né, isso passa por cima, né, do mérito, isso é o Ministério Público que tem que fazer, isso é fulano que tem que fazer. Não, principalmente aí quando a gente fala das Forças Armadas, né, que deveria ser o guardião, o último, né, bastião ali, para guardar as nossas liberdades e a nossa Constituição. Já vimos que não virá nada de lá. Então é necessário que nós, como povo, que é a instituição principal, a maior instituição é o indivíduo. E esse indivíduo vai precisar, né, fazer ações pontuais a partir de agora. Esse exemplo da carreata de São Paulo
o exemplo da manifestação do Rio de Janeiro. Não foram... A carreata foi até bem numerosa, mas a manifestação do Rio não foi 1 milhão de pessoas nas ruas. Mas isso não importa nesse exato momento. O que vai importar e o que vai realmente trazer resultado agora será a continuidade desses protestos. E aqui eu não estou falando, né, de banalizar esse instrumento tão importante que é a manifestação de rua. Muitas vezes eu fui, inclusive, alertei para isso, para não banalizarmos, né, as manifestações de rua. Só que nós não estamos, como eu repito aqui, nós estamos vivendo um cenário de normalidade. Então é necessário que o povo não saia das ruas. Nesse exato momento, nós não podemos convocar grandes manifestações, como nós sempre fizemos aqui, marcar o dia e a hora e o local, porque nós já sabemos o que vai acontecer. Da última vez que tentaram fazer isso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, na carreata, que seria uma grande manifestação, rapidamente o Ministério Público fez um pedido aí para que fosse proibida, né, oficiou aí o Comando-Geral da PM, o governador, o prefeito, para proibir. E a polícia foi lá para proibir a carreata. Então não contem com a polícia, não contem com as instituições que deveriam salvaguardar nossos direitos. O que temos que contar agora é com a nossa inteligência e fazer manifestações pontuais, né, que façam barulho, que tenham realmente algum impacto e sairmos e voltarmos em outro momento, mas de maneira contínua, né? As grandes manifestações de massa, elas poderão até acontecer caso essas manifestações pontuais consigam ganhar, né, uma continuidade, uma adesão cada vez maior. Agora, obviamente, a gente não vai poder fazer isso de maneira explícita, né, dando dia, local e hora. É necessário que ali na micro-região as pessoas se organizem, grupos de WhatsApp principalmente, que não vai estar público, provavelmente vai ter algum infiltrado ou não, mas é necessário que façamos aí essas organizações pontuais. Vamos lá, fazemos o protesto, damos o nosso grito, voltamos no outro dia, em outro local, talvez na Assembleia Legislativa, ou no Palácio do Governo, ou na Prefeitura. O importante nesse momento é usar de estratégia e usar a cabeça. Porque não adianta organizarmos agora uma mega manifestação, né, nem que seja uma grande marcha, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Rio Branco, caminhando para a Alerj, se a polícia vai lá e vai impedir a saída da marcha. Então é necessário que essas ações pontuais tenham cada vez mais força. E aí, naturalmente, nessas manifestações ganhando noticiário, ganhando relevância, né, e incomodando, né, as autoridades que estão agindo de maneira autoritária, obviamente podemos até chegar, né, descambar aí para uma grande manifestação, né, popular, em massa, todos nas ruas, que poderia ser uma manifestação definitiva, né, para uma tomada de atitude aí, para a nossa liberdade ser preservada. Mas por enquanto é necessário que quem estiver com vontade, com sede, com a ânsia de ir para a rua, lutar pelo seu direito, se organize nas suas micro-regiões, nos seus bairros e façam ações pontuais. Mega protestos nessa altura do campeonato serão bloqueados pelas autoridades, né? E muita gente não está preparada para um confronto. Então é necessário que nesse exato momento usem a cabeça, se organizem em pequenos grupos e vão fazer os seus protestos, principalmente nas prefeituras, né? Quem for da capital, vá também no Palácio, na sede do governo estadual, mas principalmente as prefeituras, esses são os primeiros a recuar em um caso de mobilização popular. Então, esse é o meu recado que eu tenho para dar aqui para os seguidores do canal, né? Estou disposto a ir para a rua. Agora, nós não podemos fazer isso de maneira burra, de maneira falando aos quatro cantos, o horário, o dia e tudo mais, para depois a justiça ir lá bloquear, né? E o próprio decreto em si, ele já proíbe a manifestação. Mas a gente vai estar cantando a bola para a polícia militar ir lá nos reprimir. Então é necessário prudência e sofisticação não, mas é necessário inteligência nesse exato momento. E o principal, não sair das ruas. Não há necessidade nessa altura do campeonato, né, de fazermos apenas manifestações aos fins de semana. A direita precisa descobrir que também existem os dias da semana, principalmente num momento como agora, onde a maioria das pessoas estão em casa e não estão trabalhando. Então não há nem aquela desculpa de que o povo da direita trabalha meio de semana. Se você quer realmente retomar, né, o seu direito de trabalho, é necessário que façamos ações pontuais durante a semana também, no horário do rush.
Tá? Essa é a minha visão. Estou aberto para a opinião contrária e também para opiniões aí que possam agregar nesse meu pensamento. Deixa aqui nos seus comentários o que você acha sobre esse assunto. Mas desde já, deixo aqui os meus parabéns a todos os brasileiros que têm se manifestado. Inclusive no Pará também teve uma manifestação, fecharam lá uma estrada e o povo está retomando as ruas, ganhando o fôlego para poder dar um golpe final nos autoritários que querem tirar nossa liberdade. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Uma feliz Páscoa a todos vocês. Até a próxima.